A paz do Senhor, pessoal. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e é com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui no nosso canal, que estamos dando início ao terceiro trimestre de 2023. Que bênção que o Senhor tem nos sustentado em suas mãos, tem nos dado graça e até aqui nos ajudou o Senhor. E tenho certeza que muito mais Ele vai fazer em nossas vidas, não é mesmo? Quero convidar vocês a fazer parte do nosso grupo no Telegram, se você ainda não faz parte. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Lá nós trocamos informações, todas contribuem com sugestões e somos agraciadas com Deus com uma bênção que cada uma coloca lá. Você vai ser muito bem-vindo e as suas sugestões também. E se você é nova no nosso canal e ainda não está inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. Se você gostar do conteúdo, curta e também compartilhe para que o nosso canal possa alcançar mais vidas. Quanto mais pessoas aprendendo da palavra do Senhor, mais nós podemos também reproduzir essa palavra nas nossas igrejas, nas nossas aulas, na vida das nossas crianças. Amém? E nós vamos estudar nesse trimestre as verdades que Jesus ensinou durante o ministério que ele esteve aqui nessa terra. Então, olha que bênção, professoras, vamos orar para que Deus venha nos instruir, que o Espírito Santo venha nos revelar todo esse ensinamento para que nós possamos, com autoridade, ensinar as nossas crianças também. Amém? E já de início, trago para vocês as sugestões da nossa lição número 1, que vai falar sobre a lição sobre o reino de Deus. E as sugestões de louvores que eu trago para vocês são esses dois hinos, são muito bonitinhos, cada um da sua forma, veja qual que se encaixa na sua turma. Se você tiver um louvor diferente, deixa aqui nos comentários para nós conhecermos também, ou pode enviar o link lá no grupo do Telegram, para que nós também possamos conhecer esse novo louvor. Amém? E para o nosso memorizando, vocês viram, professoras, que ele é um pouco longo, então eu dividi ele em algumas partes para nós podermos ajudar nesse processo de memorização dos nossos alunos utilizando imagem. O nosso textuário fala assim: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5,17. Então, para cada pedacinho desse versículo, eu fiz uma plaquinha que a criança vai poder estar levantando e pronunciando, né? E falando ali o versículo. Então, essas plaquinhas servem para ativar ali a memória das nossas crianças e eles associem a imagem com o texto, certo? Então, eles começam pegando a plaquinha ali desse sorriso e falando assim, ó, felizes, fiquem alegres e felizes. Aí a gente vai pegar, ele deixa essa plaquinha, pega a plaquinha do presente que fala: pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Aí pega a plaquinha do profeta, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas, e a outra plaquinha que viveram antes de vocês. Mateus 5,12. Certo? Então, a minha sugestão é que cada criança você faça. Se você puder fazer um para cada um, amém. Mas conforme o tempo e o número de alunos, às vezes fica inviável. Então, você faz uma plaquinha, né? Uma de cada, e a criança vai passando na sua mesa e vai falando, para, né, virada para o grupo deles ali, vai falando usando as plaquinhas, certo? Então, todos falando, repetindo, vai facilitar a memorização deles. Amém? Próximo lá, lições sobre o reino de Deus. Então, as imagens da revista eu acho muito bacana, vocês podem trabalhar com as imagens sim, porque vai facilitar ali também para a criança ir assimilando o nosso assunto. Então, a forma com que você vai abordar, se você vai fazer um visual diferente ali para expor já o visual que vem na revista, se você, a gente sempre usa aqui, né? Eu sempre sugiro o bambolê, porque é uma coisa que a gente já tem, já está decorado, já está pronto. Você pode fazer, né, o varalzinho também, mas existem outros recursos na internet que são bem lindos. Aqueles fichários, eu tenho usado nas ministrações, aquele fichário, e aí eu imprimo, e aí vou virando aquela pasta ali, conforme as imagens vão aparecendo, eu vou falando sobre o assunto. Também é uma outra sugestão para você, como tem outras, que a gente vai passando nesse trimestre outras sugestões para usar o visual que tem na revista. Como eu falei, às vezes eu trago sugestões, outros visuais que não tem na revista, pela falta que algumas professoras compram apenas a revista e não a pasta de visual, certo? Então, por isso que eu trago ali as sugestões também para quem
não trabalha com visual. Então, a gente vai trazer sugestões para esse trimestre também, para alguma forma de a gente poder usar esse visual da revista também, certo? E agora vamos ver o que ressaltar nessa lição. Entendendo, pessoal, que nós estamos ali pegando em Mateus, então a gente vai pegando uma sequência, né? Esse texto da Bem-aventuranças, ele não está fora do contexto, né? A gente não pegou ele aleatoriamente. Então, se a gente vê ali, começa ali com o nascimento de Jesus, a genealogia, aí vem a parte de João, e então o Senhor vem ali quando ele é batizado e ele vai para o deserto. Quando ele retorna ao deserto, ele escolhe os seus discípulos e começa a pregar a palavra. E a primeira palavra que ele começa a pregar para as pessoas que estão com eles é justamente essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aí ele já começa, essa é a primeira parte da palavra dele, para todo mundo. Não tem como nós pregarmos o evangelho do reino dos céus sem antes nós pregarmos o arrependimento. Por que é importante a gente ressaltar isso com as nossas crianças? Porque todo o texto das bem-aventuranças está relacionado com isso. Porque se uma pessoa não se arrepende, se a pessoa não realmente não nasce de novo, ela não tem como viver essas bem-aventuranças porque ainda não há isso dentro dela. Bem, e agora, entendendo essa parte que tudo começa com o arrependimento, nós terminamos o nosso último lá em Malaquias, né, falando, né, o último livro do Novo Testamento falando desse arrependimento, e agora nós estamos iniciando, né, o Novo Testamento inicia com essa mesma mensagem, né? João Batista volta como o último profeta ali, ele inicia com essa palavra falando de arrependimento. Jesus, ele inicia seu ministério trazendo, falando, né, ministrando sobre o arrependimento, e aí depois os apóstolos ficam, e na primeira pregação ali a gente vê Pedro falando sobre o arrependimento. Então, é importante, uma prática diária das nossas vidas, e isso a gente não pode deixar de lado, né? Como a gente sempre ouve, mas eu não mato, eu não roubo, que tanto pecado que eu tenho, que tanto que eu tenho que me arrepender. Nós temos uma vida de pecado, nós somos gerados no pecado, então nós temos muito sim. E quando nós começamos nesse processo do arrependei-vos, o Espírito Santo ele vai trazendo à tona e a gente vai se arrependendo e vai se humilhecendo na presença do Senhor. Então a primeira parte fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que será que o reino dos céus é daqueles que são considerados pobres de espírito? O que é uma pessoa pobre? Aquela pessoa que tem pouco, certo? Na visão deles, o pobre é justamente isso. Então, Deus trouxe para eles essa visão. Pobre é aquela pessoa que sempre está pedindo, aquela pessoa que precisa, aquela pessoa que reconhece que ela tem pouco e que ela precisa de mais. Certo? E é isso que o Senhor está falando. Então, os pobres de espírito, aquelas pessoas o quê? Que realmente reconhecem que elas precisam mais de Deus. Porque não tem como você encher um copo que já está cheio. Se você pega um copo que está cheio, né, de água, não tem como você colocar mais ali. Por que vai acontecer aqui? Porque não tem espaço, aquilo vai ficar transbordando, vai se perder algo. Então, você vai colocar o quê? Você consegue colocar água num copo que está vazio. E é assim que nós temos que entender. Eu preciso mais de Deus na minha vida. Então, se eu preciso de mais de Deus na minha vida, algo que está ocupando o espaço de Deus dentro de mim precisa ser retirado. Então, eu preciso tirar esse eu que eu faço, eu posso, eu cuido de tudo, eu faço tudo sozinha, porque se eu não fizer, eu cantei bonito, mas eu preguei, eu dei uma aula. Então, todo esse eu, a gente tem que se esvaziar para poder ser cheio do Espírito Santo. Então, quando você fala, Senhor, tira esse meu eu, esvazia-me de mim mesmo, que eu diminua, que o Senhor cresça. Aí a gente reconhece que precisa de mais de Deus e aí ele tem lugar para entrar na nossa vida. Então, tudo que está tomando o lugar de Deus na nossa vida, nós precisamos retirar para que entre mais de Deus. Então, nós reconhecemos, Senhor, eu sou pobre, pecadora, e eu preciso de ti, eu preciso da tua misericórdia. É essa a nossa oração, é esse o nosso viver. Porque é deles que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele precisa entrar em nós. Só que nós temos que deixar isso acontecer.
para que o reino de Deus para que o reino de Deus se aproxime de nós. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que ele não fique apenas próximo, mas que nós possamos fazer parte disso. Amém? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Ai, que tipo será desse choro? É aquele coitadinho que fica chorando porque não tem, porque não pode, porque é perseguido, porque está passando por luta. Ai, que coitadinha aquela vítima, que é a vítima do mundo, que é o sofredor. Ai, aquele é a vítima do abandono, a vítima disso, a vítima do abuso, a vítima, aquela que chora, chora, aquela alma chorosa. Será que é essa que o Senhor está falando que serão consolados? Acredito que não. O que nós precisamos chorar é chorar os nossos pecados que entristeceu a Deus. Nós temos que sentir essa dor de sabermos que esse nosso pecado nos separou de Deus, entristeceu a face de Deus. Então é esse choro que o Senhor quer ver, aquele choro de arrependimento, aquele choro que você está chorando, intercedendo pela vida de uma pessoa. Senhor, ela não consegue ver a cadeia que ela está presa e você chora aquela dor daquela pessoa, porque aquela pessoa, né, está cega pelas coisas desse mundo. Então, aquela pessoa que trabalha, faz com as suas mãos, às vezes fica exausta, cansada, porque ela tem que estar fazendo, sabe, aquela heroína que tem que salvar o mundo, aquele herói que é tudo ele, na força dele, e você está vendo aquela pessoa se definhando em vida, perdendo a sua saúde, perdendo a sua paz. Por quê? Porque tem que produzir, igual um escravo que trabalha a vida inteira para os outros, porque está preso, aprisionado. E é triste quando nós vemos isso. E não é isso que o Senhor quer para nós. E não é chorar só pelos meus problemas, pelo luto, pela pessoa que eu perdi. É pensar em reino. Você entende que o reino é coisa grandiosa. O reino não diz respeito a você, indivíduo, mas é todo um reino. Você já imaginou igual aquelas histórias, né? Um reino tão distante, quer dizer, é muito povo, é uma nação, é gerações, são vidas, são homens, são mulheres, são crianças. Então, esse é o pensamento de reino que tem que estar em nós. Então, quando nós começamos a pensar de forma grande, de forma de obra de Deus, de reino de Deus, não é eu, não é indivíduo, é nação. Só que isso a gente conquista no joelho para que a glória não seja nossa. Foi como o Gideão levou era muitos homens, ele pegou 300. Ou seja, por aqui, para que a vitória não fosse dada ao povo de Israel, mas sim a Deus do povo de Israel. Então é isso que nós devemos pensar. O nosso choro tem que ser pelas pessoas que estão perdendo a vida sem salvação, pelas pessoas que estão ali sendo aprisionadas e não conseguem ver as cadeias que elas estão vivendo. Então é esse choro de intercessão mesmo, o choro pelo pecado que nos afasta de Deus e o choro pelas cadeias do próximo na hora que você está orando, intercedendo por ele. Esses sim serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Recentemente, durante uma aula, nosso pastor estava lá e ele deu um exemplo muito legal sobre o que é ser manso. E aquilo me marcou, porque eu falei assim, nossa, eu não tinha levado por esse lado com essa alegoria, e eu vou trazer para vocês a imagem que ele usou. Ele chegou e falou assim, manso é como um cachorro. Aquele cachorro, ele é brabo, ele pode morder, né? Aquele cachorro, ele pode ficar brabo, aquele cachorro, ele pode morder, aquele cachorro pode latir, ele pode avançar, mas quando a gente chega na casa dele, a pessoa fala assim, não, pode entrar porque ele é manso. Mesmo ele podendo morder, ranger, brigar, pular, ele escolhe se comportar como manso. E você pode entrar, passar a mão dele, certo? Mas em um outro momento que você entre na casa e que não tem o dono ali, que ele não acha, né, que ele não se sinta seguro ali, ele pode estar atacando. Ele pode morder aquele mesmo cachorro que você pode entrar e o dono falou que era manso. Se você entra sem o dono estar perto, ele pode te atacar. Entendeu a diferença? Então, é isso que é ser manso. É você saber que você está na tua razão. É você saber que você tem argumentos para debater aquilo, a situação que surgiu. É saber que você tem recursos jurídicos, tem recursos financeiros, recursos
físicos para defender aquela situação sua, você foi agredido, você foi dispensado injustamente, você foi caluniado, você tem como reverter aquela situação, fazendo exercer a tua justiça, né? Ah, eu tiro a limpo mesmo, eu não levo desaforo para casa. Você tem essa opção, mas você escolhe ser manso. Você escolhe não pagar o mal como mal. Olhe que lindo. Então, bem-aventurados são essas pessoas que escolhem seguir o exemplo de Cristo nas situações adversas. Ele se calou, ele intercedeu ao Pai, ele perdoou mesmo que as pessoas não tivessem pedido perdão. Então, os mansos fazem isso, eles recebem aquele mal, eles têm o poder, eles têm como retribuir aquele mal com o mal, mas dentro dele habita o Espírito Santo, os frutos do Espírito, e eles transformam aquele mal em bem e retribui com bênçãos. Então, eles herdarão a terra. Por quê? Porque será uma terra onde haja amor, onde haja harmonia, onde o que vai imperar nessa terra não é a agressividade, não é olho por olho, nem dente por dente, é o amor ao próximo. Ai, que lindo, não é mesmo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ah, mas que benção! Não, mas eu quero mesmo que a justiça seja feita. Eu quero que pague pelo que fez. Será que é esse tipo de justiça? Com certeza não. É aqueles que têm fome e sede de justiça de Deus. Lembra que nós temos sempre falado sobre a justiça de Deus? A justiça de Deus é uma justiça redentiva, certo? E não uma justiça punitiva. Nós temos as consequências do que nós fazemos, mas até essas consequências é para regenerar, para reintegrar essa pessoa à presença de Deus. Quando o Senhor mandava ali, levantava uma nação para levar, né, Israel ao cativeiro, para oprimir Israel, não era para castigá-los, para derrotá-los, para mostrar a superioridade dele, não, era para redimir aquele povo dos seus pecados, era para trazer eles de volta a Deus. Então, essa é a justiça de Deus. Agora nós estamos no tempo da graça, e aí a gente fica orando, Senhor, olha, tem gente que ora, Senhor, pesa a mão naquele homem, Senhor, faz a tua justiça, mas achando que a justiça de Deus é essa justiça punitiva. Mas nós temos que pedir o que terceiro daquela justiça redentiva. Senhor, vem com a tua justiça mesmo e muda a situação dessa pessoa, muda a história, vem com as bênçãos, vem criando um novo coração em mim, para que eu possa amar essa pessoa, para que ela possa ver o Senhor operando em mim e que essa ação sua, que o Senhor faz na minha vida, possa refletir na vida dela. Então, é essa justiça que nós temos que pedir, nós temos que ter fome. Você já viu uma pessoa com fome que dói o estômago, mas é aquela fome que você, nossa, domina, você te dá uma fraqueza, você tem que ter essa fome, com essa mesma, a sede, né? A sede a gente fica assim desesperado, buscando, às vezes seca até a saliva da gente quando a gente está assim, naquele auge do extremo da sede. E aí é com esse sentimento de fome desesperador que você fica assim buscando mesmo qualquer coisa para comer, qualquer coisa para beber, com essa mesma vontade que você tem, que a gente tem que pedir a justiça de Deus sobre a nossa nação, mas uma justiça redentiva. Amém? Porque serão fartos. E a gente se alegra quando a gente vê, olha, aquele que estava me perseguindo, aquele que me fez tanto mal, o amor de Deus alcançou ele, através da misericórdia de Deus, por intermédio das orações que eu fiz na vida dele, eu vejo Deus agindo. Ah, quando você consegue ver que o amor de Deus alcançou aquela pessoa que fez aquele mal tão grande, que é mais um ganho para o reino de Deus, é mais um que vai viver esse reino, vai viver nesse reino. Olha que bênção. E continuando lá, bem-aventurados misericordiosos que alcançarão misericórdia. Assim como a gente falou dos mansos, que eles têm a possibilidade de revidar o mal com o mal, mas escolhem fazer o bem,
A mesma coisa é os misericordiosos, ou seja, a misericórdia e a graça são diferentes. A graça é um bem imerecido que nós recebemos de Deus, mas a misericórdia é quando Deus, sabendo que nós somos pecador, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e ao invés dele dar a morte nossa, que é o que nós merecemos pelo nosso pecado, ele vem e deu seu filho para morrer pelos nossos pecados. Então, a misericórdia é quando nós não damos aquilo que a pessoa realmente merece pelas suas más ações. Nós usamos de misericórdia com elas. Se você tem misericórdia de quem está com você, o Senhor também terá misericórdia de você. Amém? E continuando lá, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu acho tão lindo essa passagem e me lembra muito daquele Salmo 51:18 que fala: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, o nosso coração, ele precisa estar limpo para ver a Deus. E se você vê que já tem tanta coisa nesse nosso coração, tanto pecado, tanta culpa, tanta, né, coisas assim que não agradam, a gente vai pedindo, Senhor, vai lavando, vai purificando, mas chega uma hora que a gente vai fazer essa oração igual o Davi faz. Senhor, cria em mim um coração puro. Cria, porque só Deus é o Criador, o nosso Deus é um Deus Criador. Então, nós, por mais que a gente limpe, lave o nosso coração, às vezes nós precisamos de um novo coração, um coração igual a Deus. Então, que Deus crie um coração, porque só com um coração puro, limpo, é que nós conseguimos ver a Deus. Amém? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, olha que lindo. Quem são os pacificadores? Será que é aqueles que ficam quietinhos para manter a paz onde está? Será que é aquela pessoa que se retira do meio da multidão, das pessoas ali para não perder a sua paz? Então, essas pessoas pacificadoras são aquelas que distribuem, espalham a paz. Nós temos pessoas que espalham contendas. Ah, você viu o que o fulano fez? Menina do céu, nem te contou. Espalham fofocas. Aquelas pessoas, olha, eu se fosse você, eu ia tirar limpo essa história, viu? Porque veja, nós estávamos fazendo para Jesus e olha só o que aconteceu. Eu acho que quando você foi cantar, aquela fulana estava dando risada, imagine, nós espalhando contenda. Chega algum assunto conosco, a gente já quer tirar limpo, mas antes de tirar limpo, a gente espalha para a igreja inteira, para a escola inteira, para a família inteira. Nós, será que estamos sendo pacificadores? Ou será que nós estamos promovendo, espalhando contenda, ira, discórdia, dissensões? Ai, né? Às vezes, esses burburinhos que saem falando das nossas autoridades, que o Senhor coloca tanto as autoridades ali, políticas como as autoridades eclesiásticas que nós temos. Então, olha só, bem-aventurado é os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. E quem é o filho de Deus que nós temos? É Jesus. Qualquer assunto que chegava nele, ele transformava em bênção. O Senhor morria ali. Tanto que ele falou: eu levei na cruz todos os seus pecados. Tudo de ruim ele levou e deixou morrer nele. Por quê? Porque ele não semeava isso. Da boca dele era sementes de amor, de palavra, de vida, de esperança, de verdade. E o que é que nós estamos semeando com as nossas palavras, com a nossa boca? Então, se chega um assunto, uma coisa assim, para ali em você. Não seja você o causador da discórdia, não seja você o causador da fofoca, não seja você o causador das dissensões. Não dê lado para a obra da carne habitar na tua vida. Seja você um pacificador e peça ao Senhor Jesus que eu seja um pacificador, para mim ser chamado de filho de Deus, ser tratados como filhos de Deus, ser verdadeiramente um filho de Deus. Nós precisamos viver a vida de Cristo em nós, para que nós possamos ser chamados de filho de Deus. Não é viver só os milagres de Jesus em nós. Nós temos que viver a vida de Cristo, para que Cristo vive em mim. Então chegou uma afronta até você, pare em você. Chega uma fofoca, pare em você. Chega uma pare em você.
para que o inimigo não venha semear mais pessoas e não venha usar você como um semeador de contendas. Que você semeie vida e verdade. Amém? E bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ai, é tão difícil esse mundo, não é mesmo? Eu não vou participar de uma festa junina, porque você é uma careta, você não tem nada a ver. Olha, eu não acho muito certo a gente fazer isso. Ai, tá vendo? Já vem você jogar uma balda de água fria. Ai, olha, é diferente lá. Por quê? Porque a gente não quer viver debaixo do domínio desse mundo. Nós queremos viver debaixo das mãos poderosas, debaixo dos desígnios de Deus. Então, para nós vencermos este mundo, nós não podemos andar na mesma direção que ele, nós temos que estar na contramão do mundo. Por quê? Porque o mundo está indo para o inferno e nós temos que andar na contramão, porque nós temos que mostrar, ei, o caminho é para lá, o caminho que leva ao céu é para outra direção. E é difícil porque quem está na contramão é visto. É aquela coisa, você está dirigindo. Se você está indo numa mão e tem vindo alguém da outra mão, você está vendo aquela pessoa. E é aquela pessoa que está indo na contramão, nós vemos de longe, e por isso que somos perseguidos. Mas que sejamos perseguidos por causa da justiça, porque é nosso o reino dos céus. E se você está andando, sendo levado por esse mundo, que o Senhor faça a obra e fala assim, faça a diferença onde você está. Se todo mundo está fazendo igual e todo mundo está indo para o mesmo caminho e esse caminho não é o caminho do Senhor, faça a diferença, fale a verdade da palavra do Senhor. Seja a diferença, porque para cada um que você semeia a palavra verdadeira no coração, o Senhor dá o crescimento, mas faça a sua parte. Não seja levado nas ondas desse mundo. Ande na contramão. Amém? E aí, para finalizar, eu trago para vocês, então, as sugestões da brincadeira. Assim como nós fizemos, né, aula passada, né, com o livro de Malaquias, eu trago para vocês as bem-aventuranças. Vocês falam as bem-aventuranças, né, e eles procuram ali as recompensas da bem-aventurança, certo? Então, por que é bem-aventurado os pobres de espírito? Porque deles é o reino do céu. Por que é bem-aventurados que choram? Então, professora, eu trouxe para você bem esmiuçadinho ali o que quer dizer cada um, para que vocês encontrem exemplos e tragam para os seus alunos, para eles entenderem por que essas pessoas são e qual. Quero que Deus abençoe a aula de vocês. Se vocês gostaram das sugestões, já deixa seu like e compartilha. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau!